Desde a nossa primeira hora de voo, aprendemos a lidar com algumas tendências da aeronave. Entre elas, temos o que nós, pilotos, conhecemos como torque, que é a tendência da aeronave de curvar para a esquerda em algumas fases do voo. Mas por que acontece isso? Responder essa pergunta parece muito fácil. Pelo próprio torque da hélice, uma aplicação prática da terceira lei de Newton. Para cada ação, temos uma reação de mesma intensidade, mas na direção oposta. Não é isso? É, bem mais ou menos. Apesar de ser isso que nos contam nos aeroclubes por aí, o efeito torque é apenas um dos 4 fenômenos que geram esse momento de torção ou de rotação da aeronave para a esquerda. Vamos dar uma olhadinha no gabarito. Efeito torque, efeito espiral, efeito giroscópio e fator P, ou carga assimétrica. Então vem comigo, vamos desvendar os segredos dessa história mal contada. Começando então pelo efeito torque. E para falar de torque, vamos levar em consideração as aeronaves que giram o motor no sentido horário, porque são mais comuns, beleza? Bom, esse conceito que envolve a terceira lei de Newton, quando aplicado nas nossas aeronaves, significa que as partes internas do motor giram para um lado e uma força contrária está tentando girar a aeronave na direção oposta. E em voo, essa força também atua, só que sobre o eixo longitudinal, gerando uma tendência de curva. Curiosidade, as aeronaves mais antigas eram feitas com uma das asas com a capacidade de gerar sustentação ligeiramente maior do que a outra asa que estava sendo forçada para baixo, para compensar esse efeito. Mas as mais modernas já são feitas com um motor um pouquinho deslocado, para balancear o torque, visando compensar a aeronave em velocidade de cruzeiro, já que a gente fica nessa velocidade a maior parte do tempo. É claro que temos outras ferramentas contra esse efeito, por exemplo, trim, stab trim e aileron trim. Agora uma pergunta para você. Por que nós sentimos mais esse efeito quando a gente está em solo, especialmente na corrida de decolagem? Olha, com a aeronave em solo, nós temos esse efeito de fato intensificado, já que com o lado esquerdo da aeronave sendo forçado para baixo por causa do torque, mais peso está sendo colocado no trem de pouso principal esquerdo, ou seja, mais fricção, mais arrasto no pneu esquerdo do que no direito, causando uma tendência de curvar para a esquerda ainda maior. Outra coisa, você já reparou que algumas aeronaves apresentam um torque mais intenso, enquanto outras exigem menos correções? O quão intenso vai ser esse efeito depende de uma série de fatores, como potência do motor, tamanho da hélice, RPM que você está empregando, tamanho da aeronave e, claro, o tipo do pavimento. Agora sim, um 2,5 de respeito. Mas que tal uns pontinhos a mais nessa prova? Vamos nessa. O segundo fenômeno se chama efeito espiral. A rotação em alta velocidade da hélice faz com que o fluxo de ar que passa pela fuselagem contorne o avião em formato espiral. Em baixa velocidade e com alta RPM, esse efeito é muito impactante, porque o fluxo giratório atinge a superfície vertical da cauda, atinge o estabilizador vertical, o leme, e faz com que a aeronave tenha essa tendência de giro no eixo vertical para a esquerda. E quando é que a gente está em velocidade baixa e alta RPM? No início da corrida de decolagem, certo? À medida que a aeronave vai ganhando velocidade, o fluxo vai se retificando e esse efeito se enfraquece. Em voo, esse efeito também tem uma capacidade de gerar uma tendência no seu avião, que é a tendência de rolagem da aeronave em torno do seu eixo longitudinal. Mas essa tendência agora é para a direita, porque esse fluxo, como vocês conseguem ver nessa foto, gira em torno da aeronave no sentido horário, uma tendência de rolagem para a direita. Complexo, né? Parece até que um efeito compensa o outro. Mas como essas forças variam muito e dependem de qual fase do voo você está, você precisa estar corrigindo a todo momento. No exemplo que eu dei para vocês da corrida inicial de decolagem, o que prevalece é o fluxo de ar batendo na empenagem vertical. Vamos em frente? Efeito giroscópio. Todas as aplicações do giroscópio se resumem em 2 propriedades básicas dele, que são rigidez no espaço e precessão. E nesse ponto, se você não conhece as propriedades, eu peço que pause o vídeo e busque se informar desse efeito, dessas propriedades giroscópicas, para facilitar o entendimento desse tópico.
O conceito que nos interessa nessa discussão de agora é a precessão, que é a mudança do eixo de rotação de um objeto sempre que uma força de deflexão é exercida sobre ele. Que é isso? Está girando a hélice, que por si só já é um excelente giroscópio. Sempre que ela sentir uma força vindo de qualquer direção, em qualquer ponto do seu plano de rotação, ela vai gerar uma outra força resultante que é sempre 90 graus à frente e na direção da rotação, segundo o nosso conceito de precessão. Isso vai causar uma guinada e às vezes até uma oscilação de pitch, dependendo em que ponto você aplicou essa força. Esse efeito está mais associado a aeronaves convencionais e você sente ele muito, principalmente porque na corrida de decolagem de uma aeronave convencional, você precisa picar o manche, gerando uma força no plano de rotação dessa hélice e você vai conseguir sentir nitidamente o efeito giroscópio nesse momento. Do que depende a intensidade dele, da velocidade no qual você pica o avião essencialmente. Mas lembrando, esse efeito pode acontecer também em aeronaves triciclo, através de inputs de pedal ou de manche, já que a precessão acontece quando uma força é aplicada em qualquer ponto do plano de rotação da hélice. Então pode fazer com que o avião tenda para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, dependendo de qual força você exerceu, se foi pedal, se for manche. Ou então qualquer outra força externa que venha mexer no plano de rotação da hélice. Ou seja, você vai ter que trabalhar para usar corretamente profundura e leme para prevenir movimentos indesejados do seu avião. Tá claro? O último fenômeno se chama fator P, ou então carga assimétrica, o jeito que você quiser falar. Quando uma aeronave voa com ângulo de ataque alto, a fatia de ar que essa pá da hélice que desce pega é maior do que a fatia de ar que a pá da hélice que sobe pega. Isso mexe com o centro de tração do disco da hélice, joga mais para a direita, causando uma tendência de guinada para a esquerda. Como que acontece isso? Como assim joga para a direita? Vamos falar de resultante de velocidade. Para ficar mais fácil, velocidade relativa. É a combinação da rotação da hélice com a velocidade do ar que bate nela, né? Velocidade da pá com velocidade do ar. Soma dos dois é a resultante velocidade. Ou seja, a resultante velocidade da pá que desce é superior à resultante da pá que sobe, produzindo mais sustentação, isso mesmo. A pá da hélice também é um aerofólio. A pá com mais sustentação tende a guinar para a esquerda. Agora que vimos os efeitos desses 4 fenômenos somados, e sabemos que o que a gente conhece como torque, na verdade é uma resultante de todas essas tendências somadas, podemos dizer que finalmente entendemos esse conteúdo. A intensidade de cada efeito varia de acordo com cada fase do voo, e uma combinação de outros fatores. E aí, o que você achou dessa mini aula? Deixa aqui embaixo alguma crítica ou sugestão. É difícil imaginar que temos tudo isso para explorar de um assunto tão deixado de lado pela maioria de nós. Isso significa que eu e você temos muito trabalho pela frente. Antes de encerrar, gostaria de deixar um recado para você que está me assistindo. O RH Piloto nasceu com o objetivo de ajudar aviadores, mas antes de tudo, de estimular o estudo nesse momento de crise, que é um momento que muitas vezes nos desanima e nos coloca para baixo, mas que sem dúvidas é o melhor momento que você vai ter para se especializar, tirando proveito também de momentos ruins da aviação e, claro, saindo na frente nos dias favoráveis. Não esqueça de deixar seu like e nos seguir nas redes sociais. Vamos em frente.